Hoje nós vamos falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos, que na época que era colônia era chamada de as 13 colônias e era colonizada pela Inglaterra. O que desencadeou a independência foi a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, onde a Inglaterra saiu vitoriosa. Mas mesmo tendo saído vitoriosa nessa guerra, a Inglaterra teve muitos prejuízos e, para restabelecer a sua economia, teve a ideia de cobrar impostos à sua colônia, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eles não estavam acostumados com esse tipo de tratamento, porque eles sempre tiveram muita liberdade para fazer o que quiserem. Era uma colônia que desfrutava de coisas que as demais colônias do mundo não desfrutavam. Eles tinham realmente liberdade. A Inglaterra dava essa liberdade a eles. Então eles estranharam muito essas imposições e esses novos impostos que a Inglaterra estava querendo colocar para eles. Essa liberdade desfrutada pelas 13 colônias, essa liberdade oferecida pela Inglaterra é fruto das ideias iluministas que estavam sendo difundidas na Inglaterra. Isso era tão real que para a Inglaterra cobrar impostos precisou fazer leis. Ela não simplesmente chegou e cobrou, aumentou os impostos porque ela era a metrópole e aqueles eram os colonos. Ela precisou fazer isso através de leis. E quais eram essas leis? As primeiras foi a lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo. A lei do açúcar cobrava taxas toda vez que os colonos fossem importar açúcar. E a lei do selo, ela foi a que mais causou revolta entre os colonos. Por quê? Porque toda vez que os colonos tivessem que receber algum documento, enviar alguma carta, eles precisavam ter um selo real, que era o selo do governo, do parlamento inglês. E para ter esse selo, eles cobravam uma taxa. Então, documentos importantes, jornais que eram divulgados, tudo isso precisava ter o selo do parlamento inglês. E aí começou a revolta e toda essa insatisfação. Os colonos começaram a boicotar o comércio inglês e, como consequência, os ingleses eles deram um passo para trás. Eles retiraram a lei do selo, mas criaram uma nova lei que dizia que a Inglaterra tinha autoridade para criar novos impostos. Toda essa insatisfação só podia resultar em confusão. E em 1970 houve o primeiro conflito armado entre colonos e metrópoles, que foi o massacre de Boston. Um navio inglês foi incendiado. Em 1973, uma nova lei foi criada pelos ingleses, que foi a lei do chá. A lei do chá dava o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, que atuava de acordo com os interesses ingleses. Essa lei gerou uma reação violenta dos colonos, que ficou conhecida como a Festa do Chá, que aconteceu no mesmo ano em que a lei foi criada, 1773. Os colonos invadiram navios ingleses e pegaram toda a carga de chá e jogaram no mar. Os comerciantes eles estavam disfarçados de indígenas quando entraram nos navios e pegaram mais de 300 caixas de chá e jogaram no mar. Em consequência disso, o parlamento inglês criou as leis intoleráveis. Gravem isso. As leis intoleráveis eram leis restritivas, civis e sociais. Por exemplo, existia toque de recolher. Os colonos, quando desse tal hora, tinham que sair da rua e voltar para casa. Eles não podiam fazer reuniões em locais públicos. Essas eram algumas das leis intoleráveis que o parlamento inglês criou como reação a esse ataque sofrido pelos navios ingleses. Estava cada vez mais difícil ser um colono e lembrem-se, eles não estavam acostumados com isso. Para tentar resolver esse problema, eles criaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Vocês precisam lembrar
Momento. O primeiro Congresso da Filadélfia, ele não teve um caráter separatista. Ele foi uma tentativa de argumentar com o parlamento inglês para que fossem retiradas as leis intoleráveis e que os colonos tivessem mais participação política. Mas não deu certo. O parlamento inglês não concordou com as imposições da colônia. Aí teve o segundo Congresso da Filadélfia e esse congresso teve caráter separatista. Nesse momento foi assinada a Carta da Independência. Foi um momento muito cruel e muito violento. A Inglaterra e os Estados Unidos travaram várias batalhas que, a princípio, os Estados Unidos estavam perdendo. Mas então, como foi que os Estados Unidos conseguiu vencer a Inglaterra? Vocês lembram que o que desencadeou a guerra, a independência dos Estados Unidos, que eu falei no começo, foi a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre a Inglaterra e a França? Pois é, os Estados Unidos foi atrás da França, que era o pior inimigo da Inglaterra, e foram pedir ajuda. E os franceses ajudaram. Fizeram uma aliança e aí eles saíram vitoriosos da guerra contra a Inglaterra. E os Estados Unidos se tornou um país independente, presidencialista, republicano. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington. E para finalizar, só mais uma curiosidade. Vocês sabiam que a Estátua da Liberdade foi um presente do povo francês para os Estados Unidos? Pois é, em 1886 ela ficou pronta e é um dos maiores símbolos da liberdade dos Estados Unidos. Ela fica localizada em uma ilha chamada Ilha da Liberdade, que fica em um porto em Nova York. Essa ilha ela não é habitada. E esse presente dado pelos franceses, ele exerce muita representatividade, porque como nós estudamos, os franceses contribuíram muito para a independência dos Estados Unidos. Sem a ajuda dos franceses, provavelmente os Estados Unidos não teriam conseguido vencer a Inglaterra e se tornado um país independente. E terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado, para o estudo de vocês. Muito obrigada pela companhia. Por favor, dá o seu like se você gostou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei responder. Até a próxima aula e muito obrigada. Por todos os Estados Unidos, inclusive os nova-iorquinos continuará com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos.